Olá, meus meninos e meninas do SEB. Vamos dar continuação, então, ao nosso assunto com relação à aula invertida do bloco 2 do tema ligado à chamada biotecnologia, dando continuidade aos nossos estudos, né? Vamos pedir aqui a nossa apresentação da tela. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, então, bloco 2, né, como foi retratado, porque esse assunto ele é relativamente extenso, então são 5 blocos que você deve assistir antecipadamente, antes de assistir as minhas aulas, né, que são colocadas no Meet com o mesmo tipo de programação que a gente vai ver aqui, tá? Mas é importante que vocês estudem com uma certa brevidade, para vocês não entrarem que nem azeitona na boca de banguela, essa perdidinho da Silva. Então, você já sabe do que se está se tratando, né, a parte do assunto, então fica mais fácil você relembrar e, assim, fixar melhor o conteúdo, né, desse tipo de assunto, que ele é muito explorado nos vestibulares, principalmente no Enem. Então, vamos lá. A tela que eu quero que vocês vejam é essa, com relação ao bloco 2, né, da biotecnologia. E nós vamos dar continuidade à descrição em relação às aplicabilidades diversas desse tipo de disciplina, que é uma das mais novas na área da biologia, né, da parte da ciência, sendo chamada de tecnologia de ponta, né? Então, nós temos a pesquisa mais avançada, que a gente tem um universo muito grande ainda, né, de ser desvendado, porque é uma ciência relativamente nova, né, nessa aplicabilidade dela industrial. Aqui você vê um quadro comparativo, né, dos elementos que são, dos tipos de células que são feitas as comparações entre elas. O primeiro tipo de célula é uma célula bacteriana. Você observa que o material genético dele, né, ele fica espalhado no citoplasma pela ausência da carioteca, e ele é chamado de procarionte. Aqui você tem a membrana nuclear ou carioteca, tanto presente na célula vegetal como presente na célula animal. A célula vegetal tem uma estrela máxima, que é a presença de cloroplasto, uma estrutura que guarda clorofila, portanto, se envolve com a atividade fotossíntese. Outra estrela marcante que você tem no cloroplasto é um gigantesco vacúolo hídrico. Ele acumula uma grande quantidade de água exatamente para enfrentar estações de estiagem, quando você tem um período que chove muito pouco. Então, a célula inteligentemente guarda água, como se fosse uma verdadeira caixa d'água, tá? Para enfrentar os períodos de seca. E aqui também ele tem um sistema de uma contenção, né, porque esse filamento menorzinho interno aqui é a chamada membrana plasmática, e essa parte representada em verde aqui é a chamada parede celular. Do lado dela você tem a célula animal, cuja único elemento que está aqui equivocadamente colocado é a membrana plasmática, muito espessa aqui, ó. Essa membrana plasmática dá a ideia de parede celular, e não, ela é fininha, tá? Essa efeito de contenção. Para efeito de ilustração está bonitinho, para efeito de ilustração didática e real, não. Tá? Até os tamanhos também são equivocados com relação ao tamanho das organelas, mas como preceito didático, né, para você demonstrar, está de boa. Aqui você tem destaques especiais da bactéria, que é a única célula com 3 camadas, né? Ela tem cápsula, tem parede celular e tem membrana plasmática. Aqui tem parede celular e tem membrana plasmática, que só tem membrana plasmática, e não é dessa espessura. Seria essa linha aqui, ó, seria essa mesma linha aqui. Então, para ficar mais bonitinho, o artista resolveu engrossar ela aqui, parecendo uma parede celular, e não é desse tamanho, não, tá? O que as duas, a célula animal e a vegetal, têm em congruência? Elas são eucariontes, têm um núcleo organizado, com a carioteca, e dentro dele o material genético fica guardado aqui dentro. Já a parte da bactéria, ela tem um nucleóide, ou seja, o material genético se acha espalhado no citoplasma da célula. Então, essa célula é chamada de procarionte, e essas duas células são chamadas de eucariontes. Por que está se fazendo isso? É só uma questão de comparação. Qual desses materiais são mais fáceis de trabalhar na engenharia genética? Aqui, ó, porque ele tem um material genético bem reduzido aqui na forma de um anel amassado, chamado plasmídio. E é esse plasmídio que são inseridos DNA de outros tipos de células, tanto de célula animal como de célula vegetal. Você consegue transferir, né, esses DNA através de enzimas de corte, né, são chamadas de enzimas de restrição ou endonuclease. E essas enzimas conseguem cortar em ponto específico qualquer parte que você preferir dessas células e conseguir combinar entre eles. Mas se são organismos tão bizarramente diferentes, por que esse material é aceito, ele combina? Porque o DNA ele é universal, né? Mostra, então, dentro de uma lógica, né, que existe um efeito de uma ancestralidade no planeta, que as coisas não surgiram ao léu. Existe uma linha de traçado evolutivo, né,
cuja congruência neles repousa exatamente no material genético, é o DNA e RNA, e que vão tomando formas múltiplas, eles vão sofrendo modificações. Essas modificações são chamadas de mutações, o que leva, então, à possíveis formação de novos seres vivos, se elas fossem se revelar vantajosa ao ambiente que está inserido em questão. Então, aqui você tem que definir as formas celulares acima da evolução, isso aqui é chamado uma célula procarionte, pela ausência da carioteca, né, ou membrana nuclear. E aqui você tem as células eucarióticas, tanto vegetal como animal, certo? Que diferença existe entre transcrição entre uma célula bacteriana em relação às demais células? Aí tem um detalhe interessante dentro da organização da leitura para se fazer a montagem da proteína, né, a leitura da síntese proteica, é que o RNA mensageiro que encosta no DNA para fazer a leitura, ele faz leitura direta. Tá? E aqui não, ele faz uma leitura indireta, ou seja, o RNA mensageiro ele é pré-editado e depois ele é editado. Por que ele é pré-editado? Porque ele vem cheio de contaminantes, né? E esses contaminantes precisam ser cortados e depois unidos para desenhar o RNA que vai montar a proteína específica. Esse contaminante vocês vão chamar de intron. E a parte que executa a formação da leitura da proteína que deve ser montada é chamada de exon. Tá? Então, nós vamos tratar mais para frente a respeito desses elementos que, primeiramente, quando eles foram descritos, eles foram chamados de lixo celular. Uma definição equivocada, porque isso não é lixo. Essa estrutura ela é importante porque é ela que promove a variação de material genético, né, de proteínas, diversos tipos de proteínas que compõem o corpo de um ser vivo, inclusive do corpo humano, que são milhões de proteínas. Tá? Qual que é a importância do RNA denominado splicing? É exatamente isso. Como esses dois RNA que eles são pré-editados, o RNA splicing, que ele não sai do núcleo, ele corta essas estruturas que são os contaminantes, entre aspas, chamados de introns, que eu carinhosamente chamo de intrometido, corta e junta os pedaços de RNAs que são chamados exons, e ele executa, o exon é de execução, ele executa a parte da proteína a ser montado em diversos tipos de combinações possíveis que vocês vão ver aqui agora comigo. Então, essa enzima de corte, né, que é especial, foi descoberta também recentemente, é chamada splicing, né, que é o RNA de corte, e é ele que é responsável em editar o RNA mensageiro para que ele saia tinindo do núcleo para poder trabalhar no citoplasma e assim montar a proteína de interesse celular, tá? Então, dentro da ideia que vocês têm que ver, é exatamente isso. Explica a importância de cada um dos componentes abaixo, então você tem que ter uma visão, né, que é chamada esse assunto, é assunto de citologia. Você tem a organização da bactéria cortada, né, ela está feita, tirou um quarto da superfície dela, e aí você está vendo aí a estrutura dela por dentro. Você vê a camada mais externa, chamada de cápsula, depois uma camada mediana, chamada parede celular, e depois uma camada mais interna, fininha, chamada membrana plasmática. Então, ela tem 3 camadas, tá? Normalmente, as bactérias que são infecciosas, as bactérias que são muito agressivas, que são contaminantes mesmo, ela tem cápsula, né? As bactérias que são infecciosas, mas elas não têm cápsula, ela não promove uma infecção tão violenta como a parte da bactéria que tem cápsula. Isso ainda é um processo ainda de estudo para verificar por que ela se torna tão agressiva quando elas estão capsuladas e não agressivas quando elas estão sem cápsula, apenas com a parede celular. Isso é um processo ainda em estudo. Aqui você tem a grande estrela da bactéria, que é chamada plasmídio, essa estrutura que só é encontrada em bactérias. Repare que o formato dela é um anel achatado, é um anel todo amassado. Mas ele é um material de DNA que não tem capacidade reprodutiva. Uma bactéria não consegue reproduzir uma cópia dela mesma a partir do plasmídio. Ela tem um DNA próprio, né, que é chamado de nucleóide. Repare como o material genético do DNA é espalhado no citoplasma. Ele é um procarionte, ele não tem membrana nuclear ou carioteca. Grosseiramente colocado aqui, mas é de uma forma didática, você tem esses pontinhos aqui que devem ser muito reduzidos, mas aqui estão as manchas amarelas gigantes, chamadas de ribossomas. Não é dessa forma, tá? Isso aqui está parecendo mais aquele... um negócio feito de amendoim que você come, um doce que tem amendoim, não sei se é provolone, eu esqueci o nome daquele negocinho lá que é feito com a massa adocicada que tem amendoim no meio, tá lembrando isso, né? Mas não é esse tamanho, não, o efeito ligado a ribossomos, tá? Eles são pequenininhos, mas são tremendamente importantes na síntese de proteína. E o grande personagem de destaque da biotecnologia é exatamente o plasmídio, porque ele é um fragmento de DNA,
tá? Fácil de ser manipulado, quer dizer, ele pode ser retirado dentro da célula, inserido o gene de interesse humano, né, nesse plasmídio, devolvido à célula, devolvido à bactéria de novo, para que ela possa, então, fazer várias cópias desse material dentro dela à medida que ela vai se reproduzindo e também produzindo esse material que é recolhido no meio de cultura que o homem separa para poder produzir a substância de interesse, que pode ser um medicamento, pode ser um hormônio, pode ser uma vitamina e assim vai, tá? Então aí você tem os elementos que se destacam, né, do trabalho dele. E o desenho mostra, então, o que a engenharia genética aproveita disso aqui. O primeiro dele, o grande personagem, a estrela, é o plasmídio. Fácil, um fragmento de DNA, onde pode ser inserido, né, o DNA, o gene de interesse humano para produzir determinado tipo de substância, né? E também você tem o material genético também, que também pode ser acompanhado, pode ser solicitado em alguns casos, e o grande personagem da montagem de proteína, da substância, como requer dele para montar, que são os ribossomos, e vai participar da síntese proteica. Essas são as grandes estrelas, né, envolvidas no trabalho da biotecnologia para a produção de substâncias de interesse humano. Repare que essa palavra interesse humano vai aparecer várias vezes, viu? A transcrição de uma célula eucariótica começa aqui, ó. Estabeleça a diferença entre exons e introns. Esses são os personagens mais novos que tem, né? Na virada do século XX, porque antigamente se acreditava que era um gene e uma proteína. Quando houve o projeto Genoma, que o pessoal estava esperando que acontecesse isso, porque vamos considerar, se a gente tem 6 milhões de proteínas, era esperado que a gente tenha 6 milhões de genes. Mas isso não se verificou na realidade. Na realidade, verificou um volume gigantesco de proteína, vamos considerar o patamar mesmo de 6 milhões, e 200 mil genes. Então, eu tenho muito menos genes do que proteínas, colocada nesse contexto. Eu falo, rapaz, tem alguma coisa errada aí. Então, o que deve acontecer? Então, nesse pedaço de gene, né, que está sendo colocado aqui, ó, eu tenho vários fragmentos genéticos neles, né, que são chamados de exons, que programam um tipo de proteína em questão. E entre um exon e outro exon existe um intron, que aqui eu chamo carinhosamente de intrometido, porque essa área não codifica nada. E mais de 90% do DNA do corpo humano é intron. 10% ou menos do que isso são exons. Então, quer dizer, ainda tem essa coisa que impressiona mais os geneticistas ainda, porque fala, rapaz, tem muito intron no componente celular do material genético humano, e é um volume gigantesco, é mais de 90%, só 10% são, de exato, em genes com atividade por construir alguma coisa. Mas o que embeleza essa coisa é que é esse intron que exatamente permite o efeito da variação de combinação dos trechos de exons entre si e determinar vários tipos de proteína. Por exemplo, se eu tenho esse trecho de DNA aqui, esse aqui codifica a proteína azul, ele vai codificar só a proteína azul. Vamos considerar, né, pela cor. Aqui ele pode codificar a proteína verde e descartar o resto. Aqui ele pode codificar a proteína vermelha e descartar o resto. Aqui ele pode codificar o azul claro e descartar o resto e assim sucessivamente. Então, repara que nesse trecho de um gene, aqui eu construo 1, 2, 3, 4, 5 proteínas, a princípio. Mas aí o que eu descobri? Descobriu que o splicing, né, que é um outro tipo de RNA que tem aqui, é ele que corta os introns e combina esses elementos entre si. Então, o splicing ele pode entrar aqui, né, o RNA splicing, corta esse intro e junta este com esse. Então, já é uma outra proteína diferente. É um azul combinado com verde. Assim como esse splice pode cortar isso aqui, pode cortar isso aqui, e isolar esse trecho todo aqui, e combinar este com esse, e cortar isso aqui, e isolar o resto. E combinar o azul com o vermelho, que é outra proteína diferente. Assim como ele pode combinar o azul com o azul claro, outra proteína diferente. Assim como ele pode montar o azul com a parte do laranja, e outra proteína diferente. Aí ele vai montar outro tipo, olha, ele pode juntar o azul com o verde e o vermelho, 3 blocos, montando uma outra proteína totalmente diferente. Então, repara que um gene, tá? A depender do corte que o splicing faz desses elementos, retirando os introns, monta uma diversidade muito grande de proteínas dentro do corpo humano. Então, aquela ideia, a princípio, de falar que uma proteína é um gene, uma proteína, se revelou totalmente equivocada, foi descartada essa ideia, e hoje o que está falando é que um determinado trecho de gene, ele é constituído de exons e introns. O exon é um trecho, né, genético que consegue, então, efetivar a montagem de um determinado tipo de proteína em questão, e o intron é exatamente o trecho que permite essa variação pelas combinações múltiplas de exons entre si dentro dessa linha de gene, tá?
Então, na realidade, um gene ele codifica várias proteínas e não apenas uma proteína. Lembrando-se que essa capacidade do gene de codificar várias proteínas são combinações entre exons entre si com retirada de introns, tá? Que aqui eu chamo carinhosamente de intrometido, na realidade não codifica nada. Pior era o nome chamado de lixo do DNA. Isso, na realidade, não é um lixo, é ele que permite essa variação de acordo com a necessidade do organismo e de acordo com o sistema de comando do RNA splicing, que é o RNA tesoura, tá? Que vai ver aqui, ó. Então, aqui, repare que dentro desse trecho, né, do material genético, de um gene, eu construo, então, o meu RNA precursor, então ele sai contaminado com exons e introns, então isso aqui não dá para codificar nada, né, porque as proteínas vão ficar todas elas fragmentadas, e aqui quando ele passa pela vigília, pela limpeza do splicing, né, ele se torna um RNA ativo, chamado RNA editado. Aqui sim vai montar a proteína em questão com todos esses pedaços unidos entre si. Tá? E aqui entra o grande personagem, que é o chamado splicing, né, que é o RNA splice ou spliciosomo. Possui, então, uma ação catalítica, o que ele quebra? Ele quebra e une para retirar os introns e unir os exons, ativando, então, o RNA mensageiro. A exclusão ou acréscimo de um único nucleotídeo em um exon pode levar a uma alteração da fase leitura. Quando você tira um material desse, que pode ser um nucleotídeo, né, que pode ser uma base nitrogenada, uma uracila, uma guanina, uma citosina, essa coisa toda, uma alteração do DNA, porque o RNA não erra, quem erra é o DNA. Se houver uma alteração lá em cima, essa alteração chama-se mutação. E aí ele pode fazer com que a estrutura a ser montada ela fique melhor por uma questão de acidente ou fique pior. Na maioria das vezes fica pior, tá? Gerando um quadro que pode ser uma síndrome, pode ser uma doença, uma dificuldade do indivíduo se manter vivo na casa devido a essa fragilidade que aconteceu dessa mutação aí. Mas às vezes as mutações, como são um acaso, quer dizer, elas são imprevisíveis, pode acontecer delas de serem benéficas e fazem com que um vírus seja melhor do que o que está em origem, tá? É o que é chamado mutante. Leva à produção de uma proteína completamente diferente da original, né, que pode ser vantajosa, ou então defeituosa, que é desvantajosa. Por que a descoberta dos exosíndros foi importante nessa ação aqui? Porque é ele que quebrou aquela ideia de achar que é um gene uma proteína. Antigamente, piamente, os geneticistas acreditavam nessa ideia. Para cada proteína que existe no corpo humano, existe um gene codificante. E isso não é verdade. Na realidade, o que você tem é um trecho de um gene com várias partes de exons, que são as partes coloridas, e introns, que são as partes brancas. E esses introns são responsáveis, são as chamadas variantes, né, que permite com que haja uma combinação diversificada desses trechos codificados e não codificados para formar diversos tipos de proteínas, modelos de proteína. Repara, eu posso combinar o azul, né, com o verde e com o amarelo, que está aqui, e formar esse modelo de proteína aqui. Ó. Já essa combinação é realizada pelo spliciosomo ou RNA splicing. Posso combinar o azul com o vermelho, e verde e amarelo, formar essa proteína de maior tamanho aqui, fazer essa proteína, que é a maior de todas. Posso combinar esse azul com o vermelho e o amarelo, tirando o verde, e posso formar esse tipo de proteína aqui. Então, os modelos são distintos. Eu promovo uma grande variação de proteínas a partir de um único gene. Então, na realidade, o que se define um gene? Um gene, na realidade, ele é um trecho da molécula de DNA constituída de exons e introns. Seria a melhor definição que você daria hoje, atualmente, para ter a ideia do que significa um gene ou gene, tá? Essa ação. Aí você tem os vários tipos de proteínas que vão formadas aqui. Isso aqui, a razão dessa pergunta é essa. Porque a descoberta do Zé foi importante? Porque derrubou isso aqui, ó. Acreditava-se que um gene é uma proteína. Então, num projeto Genoma Humano, revelou que há mais proteínas no corpo humano do que genes, e para explicar isso foi exatamente esse modelo, que hoje é proposto como verdade científica. Dentro de um gene existem vários trechos codificados e não codificados. Os trechos codificados, né, que permite a montagem de uma parte da proteína, eu vou chamar de exon, e os trechos não codificantes eu vou chamar de introns. Você vai lembrar de intrometido, tá? Não codifica nada, mas aí ele permite essa variação. E quem faz esse sistema de corta e cola é o spliciosomo, né, o spliciosomo, ou então o RNA splicing, como é conhecido.
Aí vem a parte mais legal de descoberta do efeito da chamada, o que são na realidade as chamadas enzimas de restrição. Essas enzimas, elas cortam moléculas de DNA em pontos específicos, geralmente em sequência de 2, 4 ou 6 bases nitrogenadas. Elas são chamadas de palíndromas. Por quê? Porque ela corta a leitura da esquerda para a direita, da direita para a esquerda é a mesma coisa. Por exemplo, a palavra Ana, ela é palíndroma. Tanto faz se ela é Ana da esquerda para a direita para a esquerda, é sempre Ana. A palavra Hannah, né? O nome da pessoa Hannah, H-A-N-N-A-H, se você lê da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, é sempre Hannah. Tá? Tem uma palavra, subir no ônibus, curiosamente. Se você lê subir no ônibus, tudo juntinho, né? Mas você lê subir no ônibus da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, é a mesma coisa, subir no ônibus, é uma oração palíndroma, tá? Aqui, ó. Você lê daqui para cá, está escrito subir no ônibus. Se você lê daqui para cá, está escrito subir no ônibus. É engraçado isso, né? Que isso é uma palíndroma. Então, o que acontece é isso, ó. Você tem uma sequência de uma leitura genética, e da esquerda para a direita, AATT, e da direita para a esquerda, lê AATT na outra, na contra-leitura, né? Mas é AATT. Então, essa sequência é palíndroma. A mesma coisa como está aqui, ó, AGCT, AGCT. Então, essa sequência tanto faz da esquerda para a direita como da direita para a esquerda, na fita complementar, né? Porque a fita de DNA é uma dupla hélice, é uma sequência palíndroma. Tá? E aí você repare que existe a descoberta da tesoura, né? Da Escherichia coli, por exemplo, aqui é Escherichia coli, esse aqui já é um outro tipo de bactéria, né? Do Haemophilus índicos, depende da espécie que é colocada aqui, mas a primeira descoberta de uma endonuclease foi de uma bactéria dentro do nosso intestino chamada Escherichia coli. Tá? A origem dessas enzimas é curiosa porque vem todas elas são extraídas de bactérias e veio de uma mera curiosidade humana, porque teve um cientista, se não me engano, chamado Punnett, e ele percebeu nas suas investigações de laboratório que tinha uma bactéria que foi infectada por vários tipos de vírus e essa bactéria deveria ter morrido, e ela não morreu. E quando ele estava observando essa bactéria, ela tinha várias carcaças de vírus grudado nela, mostrando que ela estava de fato invadida, e ela não morreu, continuou na sua atividade normal. Então ele ficou indignado com aquilo, falou, rapaz, olha que bactéria violenta. Por mais invasões de vírus que tenha na superfície da sua célula, né, ela não morre, e ela deveria ter morrido, porque ela foi atacada por bacteriófagos, ou seja, vírus que devoram bactérias. Então, na realidade, o que aconteceu? Ele falou, ela deve ter algum tipo de substância, algum tipo de princípio ativo dentro dela, que deve ter neutralizado o DNA invasor do vírus e deve ter, consequentemente, não sendo afetado por ele. Provavelmente são estruturas de corte. Se são estruturas de corte, devem ser enzimas. Quando isso foi colocado para efeito de hipótese, de imaginação, e a galera da genética soube desse tipo de argumentação que ele fez, a galera falou, rapaz, quer dizer que você tem tesouras, enzimas de corte, substâncias que cortam o DNA como tesoura? Meu Deus do céu, se isso for verdade, nós vamos brincar de Deus. Aí nós vamos brincar de Deus. Porque a gente descobrindo as tesouras, a gente pode tecnicamente cortar o DNA entre si e depois descobrir o sistema de ligar entre eles. Tanto é que você precisa só de 2 enzimas, você precisa da endonuclease, né, que são chamadas enzimas de restrição, e precisa do DNA ligase para ligar essas partes que foram cortadas e unidas entre si, que você vai ver aí para frente nas demonstrações aí. Só 2 enzimas. E depois devolver isso para o meio e deixar o pau comer, né, para produzir a substância do meu interesse. Né? Então a galera riu até aqui de felicidade, e vamos ver que isso é verdade. E foi verdade. Né? Verificou que de fato se tratam de enzimas, e essas enzimas são materiais de corte, e daí foi feito, né, a partir dessa descoberta aqui. Repara que você tem um bacteriófago, que é um vírus comedor de bactéria, não está dizendo bacteriófago, fagos, comedor, bactéria, comedor de bactéria. Então esse vírus parece um aspecto de uma aranha, tá vendo? Ele tem os efeitos, gruda na parede da membrana, gruda na parede da bactéria e finca esse material, que ele age como se fosse uma agulha e injeta o DNA dele lá dentro, e esse DNA tem o poder de paralisar toda a célula e falar, você vai trabalhar para mim. Ele vai matar a célula. E nesse caso aqui, não. Tá? A célula conseguiu debelar esse ataque e, consequentemente, neutralizar esse DNA dele. Então, para ela se defender de um ataque viral, fatiando o DNA com vírus invasor. Então, ela tem determinadas enzimas que neutralizam esse DNA viral. Quais as vantagens dessas enzimas? Está aí, ó. Diferentes tipos de enzimas clivam diferentes sequências de base DNA, ou seja, eu tenho diferentes tesouras que cortam o DNA em vários pontos diferentes. Isso traz vantagem de você poder inserir, né, dentro da área da engenharia genética, qualquer ponto que
são necessários para você colocar um determinado gene específico naquela área ali, de acordo com a sequência das palavras, desde que segue aquela ordem palíndroma. Pode ler da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Pode ser 2, pode ser 4, 6 ou 8 combinações, como foi expresso ali, tá? Ajuda a detectar a presença de diferentes formas de determinados genes, que é parte integrante dessa linha de pesquisa, importante, tá? Que a pessoa faz. E vem, ó, que proveitos a engenharia genética tirou dessa descoberta? A formação do DNA recombinantes, que permitiu a montagem de diferentes partes de DNA, mesmo em espécies diferentes. Ou seja, foi aqui que surgiu a ideia do DNA recombinante. Ele corta um DNA, né, original de uma determinada espécie, usando uma endonuclease, insere nele um DNA de interesse dele, que foi retirado de uma outra espécie diferente, né? E aí esse material, usando o DNA ligase, ele liga as duas partes e tem, uma parte, um DNA recombinante. E esse DNA recombinante, o ser vivo que o detém, esse DNA recombinante, ele é chamado de transgênico. E ele tem DNA de espécie totalmente diferente. Por exemplo, eu tenho uma bactéria e foi inserido nessa bactéria um gene humano para a produção de insulina, né? Ou um gene humano para a produção de um hormônio do crescimento. Ou um gene humano para a produção, ou um gene de uma determinada planta para a produção de vitamina, e assim vai. Então, o universo de pesquisa, ele é gigantesco, tá? Então, como é que eles conseguem fazer essa montagem? A princípio é isso, ó. Eles usam 2 tipos de enzima específicos. O primeiro é a enzima de restrição, que é uma endonuclease. E depois ele usa o DNA ligase, que estabelece a união das partes dos DNAs que são diferentes, e o resultado disso é o indivíduo que vai se tornar transgênico, tá? Essa forma de molécula, que é de corte, resultante de um corte, resultante de uma união, chama-se DNA recombinante, e inserido no ser vivo, para ele passar a produzir a substância que você quer que ele produza, quer dizer, do seu interesse, ele passa a chamar de um ser transgênico. Aí tem também no caderno, é interessante que o próprio caderno do Estado traz, né, como uma curiosidade, como é a nomenclatura das enzimas de restrição. Ela tem essa nomenclatura aqui, ó. Por exemplo, Escherichia coli, tá? Que é o meio de cultura que foi inserido, e a ordem da descoberta do número 1, tá aqui, ó. Escherichia, que é o nome da bactéria, é o gênero, coli, que é o epípeto, né? Aqui você tem a estipe, que é exatamente o meio de cultura que ele cresceu, que foi o RY13, e o número 1 foi a ordem de descoberta, foi a primeira endonuclease descoberta, foi a primeira tesoura descoberta, né? Desse tipo de bactéria. Hoje são mais de 120, todas elas guardadas em segredo, né? Porque isso aí é peso em ouro. O pessoal ver como é que é feito isso aí. E aí quem tem interesse em trabalhar com isso, ele compra esse material, né? E paga caro. Mas uma vez comprado, meu filho, os cuidados que tem para manter ele bonitinho, aquela coisa toda, também são eternos. Então ele produz à vontade, produz de rodo, tá? Mas o difícil é achar. Então pede-se para refletir aqui, ó. Qual é a importância de conhecer a estrutura e funcionamento do DNA para produzir tecnologia biológica? É exatamente isso. Se você não conhecer o princípio de como eles são montados, como é que você vai montar uma coisa que você não conhece? Então você precisa conhecer o que é as formas de combinação do material genético entre si, como é que um DNA combina com outro DNA, como é que um DNA combina com o RNA mensageiro, para fazer com que haja a possibilidade de você lidar com esse material e montar, que é um verdadeiro quebra-cabeça, né? Então, você conhecer as técnicas de como são leitura de transcrição, leitura de tradução, tá? Compreender que nesse meio da leitura pode haver erros, e esses erros são chamados de mutações, são fatores que são inerentes a qualquer tipo de pesquisa e você tem que estar atento a eles para não criar um tipo de uma proteína ou um tipo de uma substância que ela vai ser tremendamente nociva, ou criar um ser vivo que pode realmente, em vez de melhorar o ambiente, ele pode piorar o ambiente, se tornando tremendamente agressivo. Quer dizer que nesses laboratórios pode acontecer acidente, você montar seres vivos cada vez mais agressivos? Infelizmente, sim. Esse é o lado obscuro da engenharia genética. Você pode ter um interesse militar desgraçado ali de destruir vidas humanas. É a chamada guerra microbiológica. Você pode criar ali supervírus, superbactérias que detonam todo mundo. Então, o que o pessoal pode fazer de uma forma, de um pensamento maquiavélico, né? No sentido de ser assim, porra, que sacanagem o cara pensar dessa forma. Ele pode criar uma infecção no país, né? Por um tipo de uma bactéria lá, que vacina a galera toda do país dele. E, de repente, nos outros países, ele continua otimizando essa bactéria para ficar cada vez mais agressiva, mas o país passou por um sistema vacinal prévio, então está de boa. De repente, ele chega com um aviãozinho lá em cima, pulveriza o planeta todo e solta a bactéria e cria uma pandemia. E essa pandemia arrebenta com todo mundo.
Não significa dizer que isso que eu estou falando, você vai pensar no caso da Covid, não é isso não, tá? A Covid provavelmente foi as ideias estão apontando para um acidente de laboratório. Porque pode acontecer isso? Pode. Porque você tem na cidade de Wuhan, ou de Wuhan, né, na parte da China, um laboratório de ponta de pesquisa de seres vivos, de micro-organismos, que são muito, mas muito agressivos. Então, o pessoal lá, o que é que tenta fazer? Tenta fazer determinadas pesquisas, porque se esses seres vivos já existem na natureza em potencialidade, mesmo que seja de uma forma mais baixa, é imperativo que você faça pesquisas, né, para tentar deter esses bichos. Então, dentro de laboratórios confinados, conseguindo todas as regras de biossegurança, não tem problema nenhum. Mas, infelizmente, onde tem ser humano, sim, realmente tem problema sério de funcionamento disso. Então, ali foi, de fato, uma cagada humana. Né? Isso é verdade? Não, isso são especulações. Então, não fica divulgando besteira, não. Fala, porque Márcio Pim falou, não falei nada, não, gente. Eu estou passando para vocês hipóteses. É uma forma das pessoas ainda estão investigando as possibilidades do acidente. Isso foi sacanagem nativa? Não, isso foi um erro de manobra de segurança que pode ter falhado na China e que o cara que estava lá, tá, sofreu a contaminação, não percebeu, porque a manifestação não é imediata, e ele foi começar a sofrer os efeitos dessa contaminação no laboratório 3, 4, 5 dias depois, e aí espalhou para todo mundo que ele teve contato. É isso que pode ter acontecido. Isso é verdade? Não, são especulações. É possível? É possível. As diretrizes, as pesquisas estão apontando para esse tipo de evento que pode ter acontecido com a China. Mas não significa dizer que o chinês é sacana, que ele fez essa arma e que espalhou no mundo inteiro. Mentira. Tá? Não é isso, não. Então não delira, viu? Qual etapa da síntese proteica julga ser a mais importante para auxiliar na compreensão do desenvolvimento de biotecnologia? A etapa da síntese proteica mais importante para auxiliar na compreensão do desenvolvimento da biotecnologia é exatamente a de tradução. Tá? Na realidade, são duas. Né? Se eu for pensar mesmo em etapa realmente oficial para montar a síntese proteica sem problema nenhum, seria a de transcrição. É quando o RNA mensageiro encosta no DNA e pega a informação do chefão, porque o DNA é o chefão da célula. Então, ele passa a mensagem para ele em código, que é o código genético, né? Que é constituído de códons, que vão ser feitas leituras em códons no RNA mensageiro, e lá ele vai trabalhar no citoplasma e vai montar a proteína conforme o mando do DNA. Então se acontece, aí como fala assim, mas onde acontece o erro para a síntese proteica ficar comprometida? No DNA. O RNA não erra, tá? Normalmente o erro acontece no DNA, que acontece o efeito mutagênico, viu? Com a descoberta das endonucleases ajudou no desenvolvimento da engenharia genética? Meu filho, endonucleases são tesouras. Ele vamos dizer assim, o grande filé mignon dos grandes laboratórios de engenharia genética, porque ele permitiu exatamente fazer com que houvesse um tipo de um trabalho de permitir cortar o DNA em pontos específicos, vocês vão ver algumas imagens mais para frente aí, e depois usar o DNA ligase, liga, e consequentemente eu vou ter o chamado DNA recombinante como o elemento resultante dessas duas combinações. Tá? E aí o indivíduo que recebe esse DNA novo de combinação, ele é chamado de transgênico. É o nome mais fácil de se lembrar. O que é um ser transgênico? É um ser que tem genes transferidos. Ele tem um DNA próprio dele e tem um gene implantado de um outro indivíduo que não tem nada a ver com ele, para ele poder produzir uma substância de interesse humano. Tá? No final da história, é isso aí. Então, nós vamos dar uma paradinha aqui agora, para vocês tomar uma aguinha, refrescar um pouquinho, para depois a gente dar uma continuidade no nosso projeto, né, do Biologia Passo a Passo, e nós vamos entrar depois na nossa próxima apresentação, no bloco 3, tá? Daqui a pouquinho a gente se encontra para dar continuidade a esse assunto e para vocês estudarem, beleza? Tá bom? Qualquer dúvida, vocês anotem no caderno, vão sistematizando isso no caderno de vocês, vai ficar uma coisa bem bacana de ser programada. Eu aguardo vocês daqui a pouquinho.